Enquanto a gente deixa de lado um pouquinho a política brasileira, a gente vai fazer um rolê aleatório nesse editorial. Vamos visitar alguns países muito amigos do Lula aqui na região da América Latina. Vamos ver como anda, como é esses países que a turma da esquerda e o próprio presidente do Brasil diz que são tão evoluídos, que é um exemplo a ser seguido pela humanidade. Será? Preste atenção porque esse editorial vai te revelar muita coisa e talvez alguns dos conceitos que muita gente tem aí vai ser mudado. Ou não, né? Porque tem certas pessoas que você pode esfregar na cara da pessoa que a pessoa não quer enxergar a realidade, não quer ver realmente quem são esses países. Vamos começar com o Maduro, né? Grande amigo, aliado e financiado pelo Lula. Vamos começar com a matéria da Madá, né, da revista O Antagonista, que diz o seguinte, e não é piada, gente. Maduro quer anexar a Guiana. Maduro quer anexar a Guiana e isso não é metáfora, nem piada. Ditador fará referendo sobre a anexação de território, onde em 2015 a ExxonMobil descobriu uma grande fonte de petróleo. Eu já vou explicar para vocês, tá? Madeleine Laxo fez essa matéria aqui e eu achei interessante. Eu demorei quase um dia todo para aceitar que isso é uma notícia e não uma teoria da conspiração, conspiratória. Cá pra nós, eu preferia que fosse conspiração a ser uma realidade bizarra demais. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, quer anexar 70% do território da Guiana. Seria cômico se não fosse trágico. Essa história remonta anos atrás, desde a época da ocupação espanhola, houve uma briga sobre a Guiana e a Venezuela. A Guiana é um país aqui da América do Sul que faz fronteira com a Venezuela e o Brasil. E aí, a Venezuela, lá bem antes, dizia que era dela esse território, os ingleses diziam que era deles, e ficou essa briga até que a Guiana correu atrás da sua independência e virou um país independente. Pois é, irrelevante, isso desde a década de 1940 ou 50. A Venezuela é nosso, mas deixa pra lá. A Inglaterra não, mas deixa eles ficarem independentes, aquele lugar não vale nada. E enfim, só tem mato, floresta amazônica, e ficou por isso mesmo. Até que se descobriu que há uma fonte gigantesca de reserva de petróleo dentro da Guiana. E aí, o ditador, Nicolás Maduro, resolve falar, olha, vamos pegar de volta 70% do território da Guiana. Parece cômico, mas não é piada. A gente vê que aqui na nossa região, se tem uma coisa que não acontece, é confronto, guerra armada, há muito tempo, tá? Então não é como a região de Gaza, que há brigas por territórios, nada disso. Mas aqui, e a maior causa lá no Oriente Médio é o petróleo. Aqui, literalmente, o Maduro está ameaçando invadir um país soberano e tomar 70% daquele território. É isso. Aí vem Rússia, que invadiu a Ucrânia. Aí vem Palestina, com o grupo Hamas, que fez o que fez em Israel. E aí, nós não vamos ficar preocupados? O que vai acontecer com o povo? Será que o povo da Guiana vai simplesmente chegar e entregar o pedaço de terra deles? Não, estão aí, nós não vamos nem reagir, fica à vontade para vocês. Então, é esse nível de pessoas que o governo brasileiro financia. Outra notícia, do nosso amigo Maduro. Amigo porque o seu presidente considera ele amigo, você financia ele, então você é amigo do Maduro. Ditadura de Maduro alega fraude em primárias da Venezuela. E a democracia venezuelana. A ditadura de Nicolás Maduro começou uma investigação criminal contra a comissão eleitoral que conduziu as eleições primárias da Venezuela, realizadas no domingo, dia 22. A líder da oposição, que é a Maria Corina Machado, já está até inelegível, venceu com 92% dos votos. Mais de 2,4 milhões de eleitores foram lá votar. O povo da Venezuela foi votar na Corina. Isso não é eleição, tá? É a prévia, para escolher quem vai ser o opositor do Maduro. E aí eles foram em 92%. E grande parte da população foi lá e votou nela. A investigação de Maduro é anunciada pouco mais de uma semana depois do ditador ter assinado acordos com a oposição e com os Estados Unidos para permitir a realização de eleições livres e limpas. Maduro aceitou assinar os acordos
para que os Estados Unidos retirassem as sanções ao petróleo e gás venezuelano. Deu banana, mentiu e não cumpriu. A matéria também foi publicada no Poder 360. Venezuela diz que vai investigar eleições primárias da eleição presidencial. Aqui no Brasil está seguindo o mesmo caminho. Está seguindo o mesmo caminho. E aí, vamos lá. 52%, matéria da Unicef, 52% dos refugiados e imigrantes da Venezuela entrevistados sentem a necessidade de apoio emocional, mostra a pesquisa. A plataforma digital Report Union Voices lança conteúdo sobre saúde mental para refugiados e imigrantes que vivem no Brasil. 8 em 10 afirmaram vivenciar sentimentos de solidão. São simplesmente isolados aqui no Brasil, são discriminados aqui no Brasil. Mas se o país é bom, para que você foge do país? Deixa eu te perguntar, quantos brasileiros fogem daqui para ir viver nos Estados Unidos? Quantos americanos fogem de lá para viver aqui? Quantos cubanos fogem para ir morar nos Estados Unidos? Quantos americanos fogem para ir morar em Cuba? Quantos venezuelanos fogem para os países vizinhos, Colômbia, Brasil? Quantos de nós fugimos para ir morar lá na Venezuela? Ou seja, há uma escala de depredação moral dessas democracias. E isso está vinculado à qualidade de vida e economia. Agora vamos deixar o Maduro de lado, que o Maduro já está apodrecendo. Tá? Isso é questão de tempo, quem sabe o mundo abra os olhos. Vamos falar do Daniel Ortega, amigo do Lula, irmão, como o Lula considera. Matéria aqui foi publicada na Gazeta do Povo pela Bia Kicis. Ditadura de Ortega toma prédio e fecha Ordem dos Frades Franciscanos na Nicarágua. Declarou a guerra contra a Igreja Católica. A ditadura da Nicarágua, comandada por Daniel Ortega, cancelou nessa terça-feira personalidade jurídica da Ordem dos Frades Menores Franciscanos da província seráfica de Assis. Além disso, as autoridades do regime sandinista confiscaram os bens da ordem, alegando que ela e outras 16 organizações não governamentais ONGs, alguns vinculados à Igreja Católica e Evangélica, não cumpriram as leis referentes à prestação de contas financeiras. Foi lá e tomou todos os bens delas. E lá na Nicarágua, você está proibido de ter qualquer sentimento cristão. Pois é. Matéria do Estadão, hein? Será que o Estadão mente? Ditadura da Nicarágua confisca casas de opositores depois de tirar sua nacionalidade. A ditadura nicaragüense começou a confiscar a residência de ex-prisioneiros políticos e dissidentes forçados a partir do exílio da mesma forma nos anos 80. Aqui no Brasil, a gente está vendo que as decisões judiciais que vêm sendo tomadas estão aplicando multas pesadíssimas. Aqueles, presta atenção, faxineiro, pedreiro, cozinheira, que foram presos, estão pegando 17 anos de prisão. Para mim, são presos políticos. Estão tomando uma condenação de 3 ou 30 milhões de reais. Quando é que essas pessoas vão conseguir pagar? E isso aí vai ser executado. E os bens dessas pessoas, e as contas bancárias, e a vida dessas pessoas. Você está sentindo muita diferença disso tudo que está acontecendo? Não, não está. Se está, é porque você tem algum bloqueio cognitivo aí. Matéria da Gazeta do Povo. Vamos falar de Cuba, o modelo econômico do mundo, segundo Lula. Cuba ameaça prender jornalista por críticas direcionadas ao regime comunista. Essa aqui é nenhuma semelhança com o Brasil, de forma alguma, com o regime brasileiro, de forma alguma. E aí, eu acho engraçado, porque eles têm os Estados Unidos como o grande imperialista. Pois é. Mas olha só quem é que vem dominando outros países. Matéria do Diálogo Mundo, né, Diálogo Americano. China fortalece seu relacionamento com a Nicarágua. Nossa, então essa turminha está toda alinhada? Sim. A China e a Nicarágua assinaram um acordo de livre comércio, aprofundando suas relações bilaterais e econômicas, depois que o regime de Daniel Ortega rompeu os laços com Taiwan e se alinhou a Pequim. Pois é. Diga-me com quem andas que eu te direi quem é. Ditadura anda com ditadura. O Brasil anda com quem mesmo? Ah, entendi. Vamos lá, tem mais. Matéria do R7, Record. Lula, pasmem,
defende o modelo econômico da ditadura cubana e critica bloqueio. Petista diz que espera que os bloqueios contra Cuba acabem, que ninguém tem que se meter no modelo econômico do país. Vem cá. Deixa eu desfazer essa mentira aqui, que deveria ser caracterizada como fake news. A maior desculpa que essa gente mal intencionada da esquerda diz para vocês é que Cuba não tem uma condição de vida por causa dos bloqueios norte-americanos. Então, a culpa toda é do imperialismo norte-americano e é por causa dos Estados Unidos que Cuba não desenvolveu. Peraí. É uma burrice dizer isso, tá? E aqui eu vou explicar para você de forma econômica. Vamos lá. Digamos que Cuba é uma democracia. E uma democracia negocia, faz negociações bilaterais. Vamos lá. Provavelmente, você já deve ter visto falar que é por causa desse bloqueio norte-americano que Cuba não vai para frente. Em tese, é o mesmo que dizer, olha, sem o dinheiro dos Estados Unidos, Cuba tá ferrada. Se os Estados Unidos não comprar de Cuba, Cuba tá ferrada. Então, tem que ter o cara rico, o imperialista rico, que tem que ajudar o pobre para aquilo dar certo. O país pobre, que é Cuba. É assim. Porque na sua cabeça, quando algum imbecil fala isso, você pensa, os Estados Unidos proíbe que qualquer país negocie com Cuba, não é isso? Vamos lembrar do Porto de Mariel, vamos lembrar de outras situações aqui, tá? O Brasil investiu bilhões em Cuba, segundo o Brasil, para fazer negócios com Cuba. Mas peraí, não é proibido negociar com Cuba? Como que o Brasil negocia com Cuba? Outra questão, em qualquer lugar do mundo, você pode chegar e procurar um charuto cubano. Você vai encontrar um charuto cubano à venda. Mas esse charuto chegou aqui de alguma forma. Não teve ninguém que saiu por mágica. Isso não é contrabandeado de Cuba porque é proibido vender. Não. Qualquer país tem sua autonomia para negociar com Cuba. Tá? Tanto é que o Brasil emprestou alguns bilhões para Cuba e a garantia era charuto. Então, mas não é proibido negociar? Pois é, alguns imbecis te contam que sim, e não é. Cuba é o que é porque é incompetente e é um país socialista. País socialista vai para o buraco. Essa é a realidade dos fatos. Então presta atenção em outro ponto. O Brasil importou os mais médicos. Então, quando você fala em importação e exportação, é produtos e serviços. O mais médicos exportado para o Brasil é serviço. Peraí, o Brasil negociou. China compra de Cuba, outros países, a Rússia compra de Cuba. Então por que a Cuba é tão quebrada? É porque tem um governo ditador. E aí vem um idiota útil aí dizer que a economia de Cuba é exemplo para o resto da nação, do mundo. Tá de piada com a minha cara. Então, não existe esse negócio que os Estados Unidos imperialista proíbe Cuba de negociar. Isso é uma mentira sem tamanho. E é só um idiota útil para reverberar isso aí. Cuba não vai para frente por causa da economia imbecil. É simples assim. E aí eu te pergunto, vamos lá, a Argentina tem restrições econômicas? Tem restrições econômicas? Os Estados Unidos faz restrição econômica? Não. Mas olha lá o que o Fernandes está fazendo com a economia argentina. O Brasil tem restrição econômica? Não. Espera para ver o resultado que nós vamos chegar logo, logo, com Lula aqui. Ah, mas aí os Estados Unidos vai parar de negociar com o Brasil. Aí a culpa vai ser dos Estados Unidos da gente tá indo pro buraco. Ah, tá de piada, né? E China? E os outros países não negociam com Cuba, não? Tá, eu sei. A China e a Rússia têm medinho dos Estados Unidos, então ele não vai negociar com Cuba, é certo? Nem com a Venezuela, porque tem medinho dos Estados Unidos? Ah, faça-me o favor, larga de ser idiota de acreditar numa situação dessa. Lula encontra novos pretextos para financiar a ditadura de Cuba, matéria do antagonista. Acordos assinados pelo presidente em sua recente visita à Havana, Lula passou o dia da democracia lá, viu? Na prática, não vão ajudar em nada a população cubana. Vai ajudar quem? El dictador del Cuba. É isso. Ditadores se ajudam. Amigos se ajudam. Não é isso?
Ditadura de Cuba sofre crise de combustíveis e cancela a festa do Dia do Trabalho pela primeira vez em 64 anos. Por quê? Cuba não consegue comprar da Venezuela? Eu já sei. A Venezuela não vende para Cuba porque os Estados Unidos não deixam. É isso? Ah, tá de piada. Em 2020 e 2021, a celebração deixou de ocorrer devido à pandemia de Covid-19, mas nunca havia sido suspensa por razões econômicas. Dessa vez, nem economia tem. Cara, os caras não têm carro para comprar, os caras não têm dinheiro para comprar carro, fica vivendo de carro velho. Por quê? Porque o povo de lá não tem dinheiro, o povo fica nas filas esperando qualquer migalha que o governo dê de comida, porque não tem trabalho. Lá, Cuba proíbe que você resolva empreender. Lá, se você resolver criar um canal da internet, tem uma cubana que cria, Cuba fiscaliza o que ela fala no canal dela, pô. Aí é complicado. Em um mês de ditadura, de Díaz-Canel, presidente de Cuba, promove mais de 300 ações repressivas em Cuba. Olha só aqui esse trecho aqui, ó. A situação de direitos humanos em Cuba continua a ser preocupante e vemos que não há um posicionamento internacional sobre as atitudes das autoridades cubanas, afirmou uma ONG no relatório. O regime na ilha aspira uma posição no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que a comunidade democrática deveria rejeitar consistentemente. Da mesma forma, aguardamos a anunciada visita a Cuba do representante especial para os direitos humanos da União Europeia, Eamon Gilmore, dessa ainda organização que atua a partir de Madrid, na Espanha. Não tem. Você nunca vai ver o Lula, em momento algum da vida, dizer que Cuba é uma ditadura ou que a Venezuela é uma ditadura. Cubanos sofrem na pele aquilo que Lula não vê em Cuba. Falta de democracia e alimentos. O povo passa fome lá. Matéria do jornal Opção. Vale ler o que escreve sobre a Ilha dos Castros. Uma dinastia de ditadores. O dramaturgo, poeta e ensaísta Fernando Arrabal. É isso. É esse movimento aqui que Lula apoia. É esse movimento que Lula dá apoio. Então, só não vê quem não quer. E aí você vem me falar que são exemplos de economia para o resto do mundo, exemplo de democracia? Só se for um exemplo de democracia relativa, que o nosso Brasil tanto flerta com ela. Grande abraço.